O que é a tendência de baixa? É a capacidade do preço de um ativo continuar caindo no decorrer de um determinado período. Em outras palavras, é a capacidade do preço formar topos e fundos cada vez mais baixos. Para ficar mais claro, observe na figura que cada movimento de baixa supera a mínima do movimento anterior, também conhecida como fundo. Repare também que cada movimento de alta para de subir em um ponto mais baixo que a máxima do movimento anterior, também conhecida como topo. Quais são as características da tendência de baixa? Primeiro, topos e fundos descendentes. Esta é a principal característica. Segundo, força vendedora maior que a compradora ao longo do tempo. É o momento em que os vendedores estão no controle da situação de um ativo. Terceiro, os suportes costumam ser rompidos e as resistências respeitadas. Por último, é o período mais arriscado para realizar operações de compra, sendo que alguns analistas dão preferência às operações de venda. Agora vamos ao ponto que considero mais importante. Como identificar uma tendência de baixa no gráfico? Usaremos o gráfico diário da GFSA3 para explicar melhor os passos a seguir. Primeiro, identifique as extremidades do gráfico. De maneira simples, você pode marcar os pontos extremos um a um da esquerda para a direita. Ao ligar estes pontos com uma linha, veja como fica fácil visualizar os movimentos de alta e baixa do preço. Por último, identifique os topos e os fundos. Lembre-se que os topos estão na extremidade de um movimento de alta e os fundos na extremidade de um movimento de baixa. Agora eu te pergunto, neste exemplo, por que a GFSA3 está em tendência de baixa? Porque os topos e os fundos estão cada vez mais baixos, ou seja, descendentes. Há como ser ainda mais prático na identificação de uma tendência de baixa? Sim, basta resumir os dois passos explicados anteriormente em apenas um. Qual? Identificar os topos e os fundos, pois desta forma saberemos se os mesmos estão cada vez mais baixos. No gráfico diário da GGBR4, onde estão os topos e os fundos? Nos pontos extremos sinalizados, onde os picos são os topos e os vales são os fundos. Pronto! Agora podemos dizer que o preço neste exemplo está em tendência de baixa, devido aos topos e fundos descendentes. Ligando os topos e os fundos com uma linha, observe a tendência de baixa do preço através dos seus movimentos de alta e baixa. É importante ressaltar que a identificação da tendência de baixa explicada neste vídeo pode ser aplicada para qualquer tempo gráfico.